Graça e paz, queridos. Estamos ao vivo. IDPB Manaim, em Porto Velho, bairro Igarapé. Estamos felizes de ter você aqui conosco. Vamos esperar entrar mais pessoas aí para assistirem. Participar do nosso culto online no momento é necessário, que a igreja brasileira, que nós somos um exército e precisamos estar posicionados. A igreja nunca esteve parada, não é? Me espanta muito, de uma hora para outra todo mundo começou a atacar a igreja, perguntar o que a igreja vai fazer. A igreja sempre fez. A igreja é atuante, a igreja está nos ribeirinhos, a igreja está em todos os lugares, operante. A igreja maravilhosa, ela é chamada para ser profeta da nação. As leis de Deus no coração das pessoas, para que elas façam o que é certo. Esse é o papel da igreja. E essa é a nossa busca, de ser um povo que não muda seu comportamento quando as luzes se apagam, quando a crise chega. Ao fundo, esse louvor maravilhoso, né? Daqui a pouco nós vamos compartilhar a palavra. E quero que você continue aqui conosco. IDPB Manaim, eu sei que vocês estão aí conosco. Todos os amigos que queiram participar conosco, você será muito abençoado. Nós vamos compartilhar a palavra que está em 2 Crônicas 29, daqui a pouquinho. 2 Crônicas 29, oração do rei Josafá. São apenas sinais proféticos aqui para nós. A cruz simboliza a nossa redenção. Honra ao nosso Deus. E é o tema da IDPB Nacional, né? Honra. Foi o tema do nosso Congresso de Jovens 2019. Honra. E a nossa ornamentação aqui está apontando para o que a igreja deve fazer nesse momento: se dobrar, se humilhar, orar, buscar o Senhor para Ele sarar a nossa nação, sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, é muito bom estar aqui. Estamos inaugurando também nossa participação online. A crise nos ensina algumas coisas, e uma delas é que o mundo não será mais o mesmo. Mas nós, como igreja, já estamos lá no pós-crise, amém? Noé colocou a sua família dentro da arca, ele se organizou, e após o dilúvio, depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que a arca repousou lá no Monte Ararat, lá em cima. É onde a igreja estará, é onde você estará. Você que tomou a decisão de reorganizar a sua vida e entender que a palavra está se cumprindo. Como cristão, nós temos que responder a essa crise. E nos próximos minutos, é isso que o Senhor vai estar nos ensinando aqui. Ok? Você está chegando, está sentando aí com a sua família para participar conosco? Então vamos começar? Vamos compartilhar aqui uma reflexão. Pai, essa é a tua palavra. Ela por si só se explica. Que ela seja uma profecia para nós. Que ela se cumpra em nossa vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moras. E no nosso sofrimento, clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu nos atenderás. Tu atenderás o nosso pedido. Amém? Glória a Deus. Algumas coisas nós aprendemos, querido, nesse momento de crise. A primeira é a nossa fragilidade. É fácil a gente esquecer que é frágil. É fácil a gente esquecer que é humano. Mas essa crise nos igualou. O mundo inteiro percebeu que no momento de crise como o que nós estamos passando,
posições, recursos e tantas outras coisas não são suficientes. O mundo inteiro recebeu instruções para ficar em casa. Todo mundo teve que retornar para casa. Porque a unção que não funciona em casa dá problema. E Deus está nos dando uma instrução nessa última hora da igreja. Volte para casa. Reorganize a sua vida. Organiza a tua família. Põe em ordem a tua vida. A crise nos ensina que somos frágeis, sim. O Salmo 103, versículo 15 e 16 vai nos ensinar isso. Aprenda a lição de não tomar essa vida como garantia, porque nós não temos nenhuma garantia. A outra coisa que essa crise nos ensinou é nossa igualdade. Esse vírus não respeitou limites, nem etnias, nem fronteiras nacionais. Já está em mais de 100 países. O mundo todo estremeceu diante de um vírus que a olho nu não pode ser contemplado. Todos nós somos membros dessa grande família humana, criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 17. Em nosso sofrimento, na dor de perder um ente querido, nós somos completamente iguais, fracos e sem respostas. Percebeu como nós somos frágeis? Percebeu que nos igualou, querido? O vírus nos igualou. Nossa falta de controle, todos nós amamos estar no controle. Mas se tem uma coisa que essa crise nos mostrou, é que nós não estamos no controle. Às vezes nós temos a ilusão que estamos no controle por causa de coisas pequenas. Um arroz que está no fogo, um arroz que eu no meu guarda-roupa para usar, que loja eu vou visitar. Mas a verdade é que isso é só uma ilusão. Não estamos no controle. E essa situação toda mostrou para os grandes governantes que sua soberba, seu orgulho, sua altivez foram destronadas diante de uma crise, de uma pandemia. Talvez este senso de controle seja apenas uma ilusão na sua cabecinha, querido. Uma ilusão, uma bolha que o coronavírus estourou. Não estamos no controle. A dor que compartilhamos em sermos excluídos é uma das coisas que nós aprendemos. Ninguém gosta de ser excluído. Ninguém gosta de ser rejeitado. De uma hora para outra, todo mundo entrou em isolamento social. Por determinação das políticas públicas de saúde, nossos governantes. Mas a verdade é que ser excluído e isolado não é uma coisa fácil para ninguém, tendo em vista que nós somos criados para os relacionamentos. Mas é uma realidade que a comunidade leprosa, em Levítico 13:45, conhecia muito bem nos tempos de Jesus. Eles eram forçados a viverem sozinhos, andando pelas ruas da cidade, e eles tinham que gritar: imundo, imundo. Mas sabe qual é a diferença? É que quando Jesus tocava no leproso, ele não ficava leproso, ele sarava a lepra. E assim vai ser com quem tocar em Jesus nesse momento. Você será curado nas suas emoções, na sua dor de estar excluído, isolado, porque talvez esse isolamento social para quem está em família não é tão dolorido, é até uma oportunidade, um privilégio de estar como família. Mas para quem não tem família, para quem está sozinho, esse isolamento social é muito dolorido. Mas eu quero te dizer, pode tocar nele. Ele não vai ser esquecido. Ninguém vai passar o vírus para ele. É ele que nos cura nesse momento. Toque nele. Em nome de Jesus você será limpo. Em nome de Jesus. A outra coisa que aprendemos é a diferença entre medo e fé. Queridos, fé não é ausência de medo. Fé é ação. A despeito do medo, nós nos posicionamos, nós agimos em fé. Fé em Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. Ele também é a ressurreição e a vida. A nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade de orarmos,
de pedirmos, de clamarmos a um lugar onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor. Apocalipse 21:4. A vaidade de muitas coisas nessa vida. Talvez o coronavírus esteja nos ensinando que realmente importa. E talvez essa é a maior lição que o Covid-19 está nos ensinando. Que a nossa esperança deve estar nele. Que você deve confiar nele. Que você deve estar guardado nele. A Bíblia narra um momento em que Jesus inicia o seu ministério. Lá na altura do capítulo 4 de Mateus, lá na altura do versículo 12 em diante. Porque Jesus é batizado, ele é conduzido até o deserto para ser tentado, vence a tentação, os anjos o servem, ele sai vitorioso do deserto, ele está indo em direção à sua cidade, e ele pergunta: onde está João Batista? E falam para ele assim: João está preso. Naquele momento, pela atitude de Jesus que dá meia volta, a gente pode pensar que ele ficou destruído, paralisado. Mas isso não é verdade. No momento em que a gente recebe a notícia de tantas pessoas morrendo no mundo inteiro, e às vezes estão pertinho da gente, a gente quer ficar desolado e parar, ficar paralisado. O texto diz que Jesus retorna, vai para Cafarnaum e continua o seu ministério. Querido, nós vamos ter que continuar. Independente da situação que estamos vivendo, das más notícias que estamos recebendo, nós vamos ter que continuar, porque é uma palavra profética sobre a igreja e ela tem que se cumprir. Então nós precisamos entender que o antídoto para tudo isso é a presença de Deus. Deus entrou em um mundo infectado com o vírus e ele viveu com pessoas doentes, se vestiu como um de nós, não precisou de vestimentas de proteção química, se vestiu como um de nós. Ele morreu isolado, excluído do seu próprio povo, aparentemente longe do Pai, em uma cruz. É um antídoto para nós. E já encerrando, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Paulo diz que nós temos que ser pessoas espirituais. Paulo vai dizer que o homem natural só entende das coisas naturais, mas que o homem espiritual, e quando a Bíblia fala de homem, está falando do gênero humano, homens e mulheres. Paulo vai dizer que o homem espiritual entende tudo. E esse é o discernimento que o Senhor quer que tenhamos nesse momento. Que sejamos homens e mulheres espirituais, que não se rendem à crise, ao medo, ao pânico, mas que caminham por fé, em perseverança, confiando em um Deus que nos cuida, nos protege. Ele está conosco, Ele está te sustentando nesse momento em que talvez a solidão e a depressão está batendo a porta. Saiba que Ele se faz presente. Como o rei Josafá disse: na nossa angústia vamos clamar ao Senhor e Ele vai nos ouvir. Lembra do povo? O povo de Deus aplicou o sangue nos umbrais das portas. Não foi estar dentro de casa que os livrou. Só estar dentro de casa não é suficiente. Mas o povo de Deus aplicou o sangue. Eu quero te dizer que até quem estava dentro de casa naquele episódio da praga do Egito sofreu as dores de haver morte dentro de casa. Mas as casas onde estava aplicado o sangue, não houve morte, não houve choro. Então, além de estar reunida em casa, tenha a cobertura do sangue sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E eu te garanto, não haverá morte, não haverá dor, não haverá desespero. A palavra do Senhor vai dizer que nós estamos sujeitos a algumas coisas, mas a palavra do Senhor
também vai dizer que tudo é possível que crê. E se você nesse momento decidir crer em Deus, está firmado nele, saiba que o Senhor está ministrando essa palavra para você. Não tenha medo, não tenha medo. Continua buscando a direção do Senhor na tua vida. Entenda como homem e mulher espiritual que essas áreas que estão sendo afetadas são muitas. A área emocional, espiritual, financeira, o mundo vai entrar numa recessão sem precedentes. Vai levar mais de 2 anos para se reorganizar economicamente o mundo. As pessoas começam logo a questionar a Deus nesse momento. Você já observou isso? Porque tem tanta gente que só procura Deus no meio da crise, no meio do problema, mas não ama a Deus sobre todas as coisas. E é aqui que eu quero finalizar. A palavra diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O seu amor está sendo testado nessa crise. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Ou você lembrou-se de Deus depois de coronavírus? O filho pródigo não tinha mais nada para gastar. Veio a fome e foi comer comida de porcos. É sempre assim quando a gente se esquece de Deus. A boa notícia é que ele toma algumas posições. Ele levanta-se. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Foi ele que criou a crise dele. Foi ele que resolveu a própria crise. Porque as crises que você criar, você mesmo terá que resolver. Essa crise não foi você que criou. Coronavírus, não fomos nós que criamos essa crise. Então creia, como não foi você que criou. Há livramento para Deus. Fica de pé nessa crise, em nome de Jesus. E confia no Deus Todo-Poderoso, porque Ele está conosco. Se você está no verdadeiro amor, você não precisa ter medo. Não existe nada que possa abalar. Se você está no verdadeiro amor, se você ama a Deus sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus cubra o Brasil, que Deus nos livre dessa praga. Ele é misericordioso. Reorganiza a tua vida. Volta para o Senhor. Lembra daquela canção? O rei está voltando. Esse é só o início das dores. E a igreja do Senhor nunca esteve parada e nunca estará. A igreja do Senhor está em todas as frentes de trabalho posicionada. Enquanto estava no carnaval, debochando dele, a igreja estava evangelizando. A igreja estava orando em vigílias. A igreja estava cuidando do próximo. Enquanto no carnaval todo mundo se esbaldava, a igreja como um exército estava trabalhando e está trabalhando e continuará trabalhando após essa crise, porque ela é triunfante. De repente todo mundo virou o espelho para a igreja. Vira esse espelho para você mesmo. Se olhe nesse espelho e veja em que estado você está. Se você estiver no estado do filho pródigo e a fome chegou e ele padeceu e foi comer comida de porco, mas se nesse estado de crise, essa crise te encontrou como Daniel, 3 vezes ao dia orava. Se essa crise te encontrou como José, que era fiel, mesmo sendo o cuidador dos prisioneiros, então fica tranquilo, porque a crise promove aquele que está cumprindo o seu propósito. Pai, em nome de Jesus, essa palavra é tua, por si só ela se explica. Alcança cada lar nessa hora, Senhor. Nós não somos perfeitos, nós precisamos da tua misericórdia. Não permita, Senhor, que os brasileiros sofram com tantas mortes como os nossos vizinhos têm passado. Já temos algumas mortes, infelizmente, mas estamos clamando para essa calamidade passar por nós, para que o Senhor traga sabedoria aos médicos, as vacinas sejam criadas. Deus, clamamos como igreja, a igreja é uma só. Clamamos por perdão para a nossa nação, para a igreja. Pedimos perdão ao Senhor, mas pedimos principalmente, continua conosco, dá sabedoria
aos governantes dessa nação. Decisões precisarão ser tomadas nos próximos dias. Decisões extremas, impopulares, mas necessárias. Abençoa as nossas autoridades. Abençoa as famílias brasileiras. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero deixar um aviso para a nossa igreja local, a IDPB Manaim, aqui no bairro Igarapé, Rua Fábia, que estamos entrando oficialmente em 21 dias de plantão de oração das famílias. Às 21 horas, todas as igrejas da IDPB Manaim, todas as famílias da IDPB Manaim, da Rua Fábia, em Porto Velho, nossos plantões de oração das famílias, às 21 horas. Deus te abençoe, fica na paz, o Senhor é contigo.